Porque essas estratégias, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a gente vê grandes marcas, né, englobando esse discurso body positive, e a gente tem também que analisar como esse discurso está sendo inserido, para que ele está inserido, por quem ele está inserido, qual a lógica de consumo que vai se mostrar nessa inserção, né, na publicidade e tal. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Lembrando que esse mês a gente está trabalhando empreendedorismo, mulheres que são empreendedoras, que fazem projetos incríveis. E hoje a gente tem a honra, primeiro eu já quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui entre a gente, entre elas aqui. E eu tenho te acompanhado nas redes sociais. Primeiro eu quero dizer que eu já te admiro porque que feed lindo de Instagram, assim. Perfeito, né? Uma pessoa que tem toque ali, eu me sinto até tipo, Sim. Que coisa mais linda. Mas mais do que o feed, óbvio, que projeto lindo. Você retrata, você ilustra corpos femininos, né? E corpos de verdade. Acho que isso que é muito bacana, porque quando a gente pensa em corpo feminino, sempre estereotipado. E aí nas suas ilustrações, nas suas fotos, vem esse empoderamento muito claro pra mim. Eu queria que você contasse um pouco desse projeto, como que ele começou, o que que ele é hoje pra você e como que ele dialoga com esses corpos de verdade. Bom, eu sou a Pri Barbosa, É difícil falar o que eu faço, né? Porque eu faço uma série de coisas, então eu tô num momento de... Ser mulher, tô num momento de redefinir como eu me apresento profissionalmente, porque eu tenho, além do trabalho como ilustradora, eu tenho feito também bastante coisa na área de muralismo, que é uma coisa que me conquistou, assim, então eu tenho me apresentado como ilustradora, artista, muralista, essa mistura de tudo. E tenho feito esse trabalho que eu compartilho com as pessoas no Instagram, né, esse processo, que é uma pesquisa acho que muito individual, né, muito íntima também, de corpos de mulheres e também do meu corpo, né, então eu comecei mostrando um pouquinho das ilustrações que eu fazia, que tinham a ver com a minha pesquisa com feminismo, né, e hoje em dia eu já compartilho muito mais, né, falo de diferentes corpos, converso sobre outros valores que eu tenho, outras crenças que eu tenho, políticas, sociais, então essa troca tem sido muito legal. Como que surgiu essa ideia, Pri, de retratar esses corpos reais, dessa questão com o autorretrato, que eu acho que é bem forte, né, na sua arte, incrível, assim. Como que surgiu essa ideia? Na verdade, acho que não foi nenhuma ideia que se apresentou muito pronta, assim. O que acontecia era que, assim como a maioria das mulheres, eu via muitas representações de diferentes mulheres, mas eu nunca encontrava o meu corpo nessas representações. Então eu comecei a fazer essa investigação, acho que num processo que eu estava muito, como eu posso dizer, eu estava muito centrada em realmente melhorar a minha autoestima, e acho que uma maneira de melhorar essa autoestima era justamente fazendo uma investigação do meu próprio corpo e estendendo essa investigação para as mulheres que me acompanhavam. Então não foi muito assim, vou começar a fazer um projeto desse jeito, foi mais, como é que eu posso melhorar minha autoestima? Então eu quero me ver nesses desenhos, então fazer corpos parecidos com os meus. Então eu tinha o feedback das mulheres que falavam, meu Deus, essa mulher que você desenhou é incrível, achei ela linda, o corpo é muito parecido com o meu, então por que eu não consigo olhar no espelho e ver a mesma coisa? E aí tem muito esse processo, né, da gente ver a representatividade do corpo real das mulheres influenciadoras, né, na arte, tudo isso, e a gente acha lindo e às vezes não consegue se achar, né? E quanto é importante essa representatividade, que você tem que olhar e falar, nossa, não, peraí, eu preciso me achar, porque esse corpo é muito parecido com o meu, né? E eu mesma me pego me repreendendo várias vezes, assim, porque o meu discurso é esse de aceitação, de que a gente tem que se amar e a gente tem que se respeitar e destruir os padrões, mas várias vezes eu me vejo com um problema de autoestima enorme e é uma pergunta que eu gostaria de fazer. A sua arte representa muito essa questão da autoestima, pelo menos. Quando eu vejo esse feed incrível que é o seu e o que você passa, a gente sabe que Instagram é uma vitrine mesmo do que a gente quer mostrar para o outro, eu vejo esse empoderamento, só que eu não consigo me sentir assim, comigo. E eu queria te perguntar, você se sente assim sempre? Ou é o que você mostra pra gente nessa vitrine? Porque eu também percebo isso na rede social, porque parece que, poxa, todo mundo se ama tanto, parece que só eu tô com essa questão comigo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de aceitação, quando a gente fala de auto-amor, de autocuidado ou o que for.
Porque o que eu tento sempre, principalmente quando tem fotos minhas, é colocar uma legenda falando exatamente como eu me sinto. Então, muitas vezes eu vou compartilhar um pensamento de que, por exemplo, uma das últimas fotos que eu coloquei era que eu olhava pra foto e pela primeira vez eu não tinha um textão de como eu tava me esforçando pra me achar bonita. Eu achei bonita. Às vezes parece que tem que se justificar, né? Então, porque quando chega nesse lugar que não quer dizer que seja o auge de um processo, porque eu acho que ele oscila muito, assim, essa coisa da autoestima. Mas naquele momento, também tive que fazer um trabalho pra aceitar que eu tava gostando, que eu achei bonita mesmo, sabe? Então, é importante a gente sempre compartilhar com as pessoas que seguem o trabalho que não é sempre assim, que é um processo, que o que eu compartilho com elas é um processo e que não é tudo lindo, assim. Acho que isso acaba gerando uma ansiedade nas pessoas também, de também falarem exatamente o que você falou. Pô, mas eu não tô nesse lugar, ou eu não tô nem perto desse lugar, eu não vejo nada mudando, e as pessoas estão começando a se amar, tá todo mundo se achando maravilhosa, e eu continuo não gostando do que eu vejo. A gente tem que ter transparência nesse sentido. Mas, pra mim, também existe uma coisa da autoestima que tem a ver com compreender como isso também é minha responsabilidade, mas é muito mais a responsabilidade de um sistema em que eu vivo. Com certeza. Então, a partir do momento que você dá essa responsabilidade aos verdadeiros culpados, você também consegue se dar um pouco de paz, assim, né? E falar, pô, mas tem coisa que não vem de mim, né? Que não sou eu que resolvo. Tem coisa que a gente só resolve coletivamente. E é muito difícil nadar contra essa corrente, que é uma maneira de fazer com que a gente não se sinta bonita, consequentemente com que a gente não se sinta capaz. E isso, na verdade, não tem a ver com tomar conta da nossa aparência, mas sim do nosso comportamento. Então, quando a gente entende que o que se quer domar é o nosso comportamento, não a nossa beleza, acho que aí existe uma diferença de pensamento, assim. Faz muito sentido. Isso é incrível. Eu acho que a questão do corpo também é muito forte no meu trabalho, né? Eu gosto muito dessa questão e como foi na nossa vida. Acho que quase toda mulher, né, já passou por um processo de autoestima, problemas de autoestima, né? De problemas com o corpo. Quase todas as mulheres. É difícil a gente encontrar alguém. Sim, com eu não certeza. sei se existe, né? Que Eu nunca também se não consigo questionou, pensar em que alguém. nunca se cobrou com relação ao corpo, que nunca achou que seu corpo era errado, né? Que nunca fez uma dieta maluca, nunca se feriu, né? Pra se encaixar em um padrão, né? Eu acho que é muito importante isso. E o quanto é importante o seu trabalho pra gente entender, nossa, não tem nada errado, né? Nós somos pessoas diferentes, nós somos mulheres diferentes. Cada uma tem uma estrutura, cada uma tem uma genética, cada uma tem uma história de vida. A beleza existe aqui, ela existe ali, né? Porque eu gosto de falar sempre que os nossos olhos, eles são treinados, né? Pra gente ver as coisas. A mídia, ela treina a gente, né? Sociedade, de a gente achar bonito só aquilo, né? Você parece que você anda assim, Condicionado, né? condicionado a olhar o magro e olhar, assim como o cabelo, cor, tudo, né? Tudo. A gente é condicionado a olhar uma coisa. Quando a gente amplia esse olhar, é tão libertador, né? Por isso que eu acho essa pauta importantíssima, assim, da representatividade, do corpo e de todas as nossas características, né? Porque a gente vai abrindo, né? Eu acho que eu mesma, na adolescência, jamais acharia uma mulher gorda bonita. Eu não conseguiria achar, né? Muito menos eu. E hoje eu já acho mulheres gordas lindas, mulheres com todos os tipos de corpo, né? Quanto isso é importante e estar na mídia, né? Cada dia mais. Ocupando espaços, né? Eu acho que rola isso da gente pensar também que esse processo de fazer a gente sentir incapaz é uma estratégia muito bem pensada, né? Muito bem amarrada. Sim. Então, é uma distração social, uma distração política para que a gente também não se movimente coletivamente. Então, o que acontece? Quando a gente tem padrões de beleza instituídos, a gente tende a achar que aquela mulher que está dentro daquele padrão, ela está hierarquicamente acima de quem não está. O que acontece é uma situação de rivalidade entre as mulheres. Ou seja, a gente não olha para essa mulher e vê uma aliada. Ou entre gente que não está nesse padrão, ou quem quer que seja, sabe? A gente não vê na mulher uma aliada, a gente vê nela uma concorrente. Então, essa estratégia ela é tão bem pensada que ela desarticula a gente coletivamente de uma maneira que é difícil de quebrar.
Então, é um trabalho muito conjunto. Acho que daí essa necessidade de expor coletivamente essa questão, sabe? De expor seu processo coletivamente. Isso que você faz me casa diretamente com o seu discurso, porque hoje um dos termômetros que a gente tem para ver esse alinhamento é a rede social mesmo, porque você acaba seguindo ou interagindo com pessoas que você quer ter por perto. São as famosas bolhas que a gente tem criado. E eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, o seu trabalho, que é super empoderado, que é lindo, você falou pra gente que majoritariamente quem te segue são mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho se, ainda trabalhando com esse público, conversando de mulher entre elas, enfim, afastando essa rivalidade, você ainda assim sofre com esse machismo nesse núcleo, que seja na internet ou seja através da sua arte? Isso ainda te atrapalha? Eu acho que não existe uma maneira de não sofrer com isso, né? Porque todos nós somos machistas, né? Eu sou, vocês são, a gente vive e é criada dentro desse sistema machista, capitalista, explorador, então não tem como a gente não reproduzir tudo isso. Então acho que é difícil porque em vários momentos é necessário que a gente troque uma ideia ou que eu mesma repense atitudes minhas ou pensamentos que eu tive com relação a mim ou a outras pessoas. Então, aceitar que a gente também reproduz esses preconceitos, os preconceitos do machismo, do racismo e assim por diante. Sim. Então, não tem como a gente se colocar numa figura superior que vai, de repente, passar uma mensagem, sabe? Porque não é assim que funciona. A gente vai aprendendo através da troca, né? Acho que isso tem relação até com o que a gente estava falando agora, né? De entender que você falou que, eu gosto de passar uma mensagem real. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque se a gente busca esse lugar da mulher que se ama incondicionalmente, ninguém se ama incondicionalmente, né? Tem dia que a gente acorda, olha no espelho e fala, putz, tô péssima. E isso é normal, né? Senão a mulher ela vai ficar buscando aquele padrão de, se eu falei, se um dia eu me sentir mal, eu perdi todo o meu processo. Ela tem que entender que esse processo é assim, né? Aquela tem altos e baixos. Divertidamente, né? De aceita o que tá acontecendo ali na sua cabeça, os divertidamente tudo maluquinho, e entende cada dia esse processo. Sim. Bom, e na minha estratégia no dia que eu acordo mal, eu culpo o capitalismo, obviamente. Mas isso não. Mesmo que você acordar bem, a gente pode culpar igual. Porque assim, a culpa não é minha, a culpa é das Total. opressões que eu sofro, do machismo e do capitalismo. Eu acho que isso é importante a gente sempre conversar com as mulheres, porque essas estratégias, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a gente vê grandes marcas, né, englobando esse discurso body positive. E a gente tem também que analisar como esse discurso está sendo inserido, para que ele está inserido, por quem ele está inserido, qual a lógica de consumo que vai se mostrar nessa inserção, né, na publicidade e tal. E essas estratégias vão mudando, como eu falei. Então, nos anos 50, a gente tinha a distração de ser uma boa dona de casa. Então, o trabalho doméstico era o foco das mulheres. Se você não era uma boa dona de casa, você era inadequada. Hoje, se você não é bonita, você é inadequada e essas estratégias vão mudando ao longo do tempo, né? Então a gente tem que ficar alerta também para quais são as próximas estratégias que vão ser utilizadas quando essa grande questão da beleza deixar de ser um grande problema para as mulheres. Sempre vão surgir novas. Acho que isso é muito legal, né? Quando a gente vai comprar uma roupa, eu uso isso até pra minha vida, né? Eu entendo que não tem meu tamanho, não sou eu que tenho que mudar. Exatamente. Né? Não sou eu, é esse sistema. Eu não tenho nada a ver, né? As roupas que devem se adequar ao nosso corpo, não o corpo às roupas, exatamente. Mas essa também é uma estratégia de você se sentir inadequado, né? Gordofobia. Então, quando a gente fala de padrão de beleza, a gente tá falando da lógica de consumo. Então, por que uma roupa ela é produzida PMG? Para te fazer se sentir inadequado. Então, precisa criar, nessa lógica de consumo, um outro nicho, que é o curve size ou plus size, para quê? Monetizar novamente em cima das pessoas. Então, tudo isso é muito importante a gente perceber e faz parte do processo de construir uma autoestima e entender quão cruel esse sistema pode ser. Dá aquele quentinho no coração, é porque a gente fala muito de rede social tóxica. E eu não sofro com isso nas minhas redes sociais, pelo contrário, assim, eu recebo muita gente com muito afeto falando comigo sempre, mas é claro que eu tenho pouquíssimo contato com as pessoas, enfim. Te acolhe? Você se sente acolhida pelos seus seguidores ou você acha que não tem isso pertinho? Eu me sinto muito acolhida, eu acho que as pessoas, elas se sentem muito bem, acho que faz bem para elas se verem nas diferentes ilustrações, nas diferentes pinturas, mas eu acho que elas têm um carinho por mim também, porque eu tento muito manter partes da minha vida que eu acredito que devem ser privadas, mantê-las, né,
longe do público, longe das pessoas. Mas eu acho que outras coisas que são íntimas e que contribuem para o processo das outras pessoas, elas devem ser mostradas. Então, por exemplo, essa coisa de tirar foto com pouca roupa, ou de lingerie, ou fazer campanha, pra mim não é um grande problema isso, sabe? Pelo contrário, esse acolhimento das pessoas é que me dá coragem pra fazer isso, porque também não é uma tarefa simples, né? Não. É difícil, assim, você se olhar numa foto, porque é diferente uma foto que você tira de você e você escolhe, você fala, esse ângulo tá tudo bem, eu não gosto, é você que tudo tira bem. suas fotos. Você tem Então, eu uma... tiro, tá. mas eu faço campanhas também, né? Então, a última que eu fiz, que foi Flaminga com Calvin Klein, foi um amigo muito querido que tirou as fotos, assim, o Johnny. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu olhei pra foto e falei... gostei, sabe? bom, Isso aí. A pessoa que te respeita Que também, bom, né? sabe? Isso é um processo, né? Pri, uma coisa que eu queria te pontuar também aqui é que você tem um trabalho muito legal também com a questão do corpo feminino no sentido da vagina, vulva, né? Tudo isso. A gente estava falando disso no vídeo anterior e você faz as ilustrações também, né? Explicando tudo isso. Como que é esse trabalho? É bem legal também, né? Na verdade, eu sempre tive um grande interesse por ilustração anatômica e botânica também, né? Que são coisas que atravessam bastante meu trabalho. E a primeira série que eu fiz de ilustrações anatômicas, elas vieram dessa vontade de entender o posicionamento dos órgãos. Então eu olhava livros de anatomia, eu tenho vários livros de anatomia, e eu pensava, meu Deus, desse ângulo eu entendi. Mas se virar, eu não vou entender nada. Então como é que encaixa uma coisa na outra? Então eu comecei a pesquisar, eu acho que isso é importante. As ilustrações, elas não vêm assim, sabe? Tipo, nossa... baixou lá e eu comecei a desenhar. Tem todo um estudo. Tem uma pesquisa, então eu quero chegar a algum lugar. Essa pesquisa vai culminar numa ilustração ou não, ou vai culminar num mural, seja lá o que for, ou vai culminar em nada, só um conhecimento meu pessoal. Mas eu comecei a investigar posicionamento, principalmente do clitóris, pra entender realmente como ele ficava lá, bonitinho. Comecei a fazer uns rabiscos e tal, daí perguntei pra uns profissionais, falei, olha... é assim que fica? E eles falaram, é assim! E eu falei, meu Deus! Então tá, então eu vou ilustrar. E aí foi muito legal, porque hoje em dia, se as pessoas, quando eu tô numa feira, alguma coisa, tem muitas pessoas que perguntam, falam, mas aqui é o quê? Ou isso aqui é o quê? Encaixa como? Então acaba virando quase que uma aula, assim, sabe? Uma explicação do que eu sei, né? Porque também não sou uma mega conhecedora, né? Acho que hoje em dia a gente tem... médicos muito legais que a gente pode procurar, né? Ainda é um privilégio poder ter um médico ou uma médica que te acolha no consultório e realmente responda às suas perguntas. Mas a gente tem médicos na internet, também no Instagram, muito dispostos a tirar essas dúvidas da gente. Então, eu curto muito essa área. Que legal, e é empoderamento Total. super importante, né, da sexualidade feminina, E a gente se conhecer. é muito poder, né? E você tem a minha idade e eu acho que você concorda comigo, que quando a gente era mais nova e não tinha essa coisa da internet ainda, como era difícil a gente conhecer nosso próprio corpo, né? Muito. A gente não tinha esse contato nem em aula de biologia, de Sim. falar, ó, aqui, clitóris e tal. Porque o corpo da mulher é muito mal visto. Tem mulheres que passam a ainda, vida, né? Muitas que passam a Sim, vida muitas. sem sentir prazer por conta Mas disso, isso que é né? legal, porque a internet vem, e aí vem com essa voz, né, de assim, mulheres, além de a gente ter corpo, ele é bonito. E ele merece ser ilustrado, porque ele é bonito. E ele Eu traz acho que prazer, esse né? pensamento que o corpo feminino também, ele não tá aqui pro prazer de outra pessoa. Ele tá aqui pro alto prazer. Então, você explorar seu próprio corpo, aceitar bem a masturbação, entender anatomicamente como funciona, o que funciona de estímulo pra você ou não, porque nós não somos iguais. Até... essa conversa que a gente tem tido muito hoje na internet, que é a diferença entre as vulvas, né? Pequenos lábios, grandes lábios, são coisas que na nossa adolescência era muito difícil de ver alguém falar. Eu nunca tinha ouvido falar, era muito... até a questão, assim, de formato, cor, cheiro, textura, tudo era muito novo. Imagina, até acho que aos 18, 19 anos eu usava sabonete íntimo ainda, porque tinha aquela questão de tem que usar, né? Eu acho que na última década eu aprendi muito mais do que... Aliás, nos últimos 5 anos, acho,
Com a internet eu aprendi muito mais do Com que certeza. na minha vida acadêmica toda, assim. Mas infelizmente a internet também ainda é um privilégio, né? Não é todo Total. mundo que tem acesso à internet, ou não é todo mundo também que tá aberto a esse tipo de informação ainda, porque é muito distante da realidade, né? Do contexto que a pessoa vive. Então, acho muito importante que a gente que tem acesso à internet também leve essas conversas Não, pras a gente tem pessoas que gente- não, né? Pras avós, pras mães, pras tias, Com pras certeza, sobrinhas e com assim certeza. por Não, a gente diante. tem gente ainda acreditando em uma madeira de piroca e debatendo questão de gênero. Exato. Então, é difícil, né? A gente tem que acessar. E eu vi uma entrevista muito legal esses dias de um cientista falando que não se combate fake news com a verdade. Porque, na verdade, não tem o mesmo impacto. Então, a gente tem que falar de um jeito que seja na mesma proporção. Falar a verdade, mas de um jeito que impacta. E eu acho que eu vejo o seu trabalho muito nesse lugar, com uma verdade que impacta. Isso é uma vagina, ok? Ou uma vulva, né? Sim. Um clitóris, é isso. E olha como é bonito. E pode ficar na sua parede, não é ofensivo, Exato. é bonito. Teve uma vez que uma mulher comentou numa publicação, era uma vagina, né, de uma mulher negra, foi feito para um projeto que era um documentário, né, que falava sobre vulva. E aí era uma mulher de perna aberta, né, então mostrava direitinho e tinha as setinhas puxando o que era cada coisa. E essa mulher comentou, meu Deus, mas que nojo, que ofensivo, que absurdo colocar isso na internet e tal. E aí eu falei, mas você tem uma, eu tenho uma, diversas pessoas têm uma, não necessariamente mulheres, porque existem homens com vagina também. Então, por que a gente tá olhando de maneira sexualizada para algo que não precisa ser sexualizado? Isso aqui, vocês não tem a ver com sexo. Não tem, né? Tem a ver com o corpo, com a anatomia. Então, a partir do momento que você já associa sexo, é uma visão sua. Por que isso tá acontecendo, né? E isso é um debate muito importante da gente pensar. Demais. Tem a ver com o corpo inteiro da mulher. Então é isso que a gente fala, Senão da a gente sente autoestima, vergonha, né? né, do nosso É próprio sempre corpo. sexualizado. Então por que eu não posso mostrar o corpo na internet? Por que eu tenho que ter vergonha do meu corpo? É exatamente tudo que a gente falou. E assim, como o seu trabalho é plural, e isso foi uma das coisas que eu achei mais linda, e eu queria te agradecer não só por estar aqui, mas agradecer pelo seu projeto de vida. Com certeza. Eu acho que Eu sempre que a gente agradeço. tem escolhido pessoas para estar aqui, a gente tem escolhido projetos que ultrapassam a pessoa, que são projetos de vida mesmo. Porque projetos pequenos, eles podem ficar e se perder ali, mas o que você tem feito realmente é uma entrega, e é muito bonito de ver. Obrigada por estar aqui. E obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por ter acreditado no nosso projeto, que também é um projeto de vida e tá sempre aberto para você, pro seu Obrigada. trabalho, pra sua arte. E pra gente finalizar, a gente sempre pede uma indicação, ou de livro, de filme, de série, de música, Do que ou de você mais de uma quiser. coisa que você É. quiser. Que te marcou, que te impactou, que representa seu projeto. Bom, a minha indicação não podia ser outra, é o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Maravilhoso. Que é a Bíblia, assim. Eu acho que toda mulher que está nesse processo da autoestima precisa ler esse livro da Naomi. Ela tem outros livros muito incríveis, mas hoje a minha indicação é O Mito da Beleza. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado dessa leva de vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para acompanhar, indica pra família, pro vizinho, pra todo mundo e vem com a gente que vem mais coisa boa por aí. Beijo, gente. Não esquece de se inscrever e compartilhar os vídeos. Beijo, galera. Tchau!